com os pés na areia e os olhos no mar. É assim que está o dragão em Apocalipse 12, versículo 17. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Kowalski e você está no canal Raciocínio Teológico. A Bíblia relata o grande conflito entre Deus e Satanás, conflito que ocorre no céu e se estende até a terra. No último versículo de Apocalipse capítulo 12, nós temos a seguinte declaração: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O contexto do capítulo 12 de Apocalipse vem falando sobre a guerra entre Miguel e os seus anjos contra o dragão e seus anjos. A história também conta que Miguel venceu a batalha no céu e lançou o dragão e seus anjos para a terra. No versículo 4 do mesmo capítulo, nós temos a seguinte declaração: A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A linguagem do Apocalipse é cheia de símbolos, e se nós não entendermos os símbolos, dificilmente vamos conseguir entender o que de fato Deus está querendo nos revelar nesse texto. Então nos fazemos a seguinte pergunta: quem é o dragão? O versículo 9 nos dá uma resposta. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui está reforçando o que diz no versículo 4, quando afirma que a cauda do dragão arrasta a terça parte das estrelas do céu. No final do versículo 4, nos fala que o dragão se deteve de frente da mulher, a fim de lhe devorar o filho quando este nascesse. O que significa isso? No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15, nos dá uma luz a respeito disso. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui temos um paralelo com o versículo 17 de Apocalipse capítulo 12, quando diz que o dragão se ira contra a mulher, mas ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher. O versículo 15 de Gênesis 3 diz que Deus iria pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Mas eu gostaria de me deter um pouco sobre o versículo 14. O que significa a maldição que Deus coloca sobre a serpente? Ali diz que ela rastejaria e que ela comeria pó todos os dias da vida dela. Mas o que significa isso, comer pó todos os dias? Nos versículos 17, 18 e 19 de Gênesis 3, nós podemos ter um pouco mais de luz a respeito disso. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja que as mesmas expressões que Deus usa para a serpente, agora ele estende também para Adão. Ele diz que a serpente comeria pó todos os dias da vida dela. E Adão iria comer a erva do campo, tirar o seu sustento da terra todos os dias, e ele voltaria ao pó. Aqui nós entendemos um pouco o que Deus quis dizer com pó comerás todos os dias, quando ele declarou isso para a serpente. O ser humano é feito do pó. E essa expressão comer pó todos os dias significa justamente que a serpente agora dominaria o ser humano. O que o texto está nos dizendo é que o ser humano agora seria subjugado pela serpente. Ele seria escravo dela. Ele seria inclusive devorado por ela. Essa ideia de ser devorado por Satanás
é apresentada por Pedro, quando ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse ato de Satanás procurar alguém para devorar é justamente o ato de ele estar nos induzindo, ou nos conduzindo, ou nos propondo ao pecado. Cada vez que ele nos convence ao pecado, é como se ele tivesse nos devorado. E é justamente das garras de Satanás que Jesus se propõe a nos livrar. Perceba o que Jesus fala de si mesmo em João capítulo 8. Quem dentre vós me convence de pecado? Pedro, falando de Jesus, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Cristo se mostra vitorioso sobre Satanás, e aqui ele pisa a cabeça da serpente e nos dá a liberdade e o direito de vivermos livres novamente das garras de Satanás. Você se lembra do final de Apocalipse 12:17? E se pôs em pé sobre a areia do mar. O que significa justamente isso, se pôr em pé sobre a areia do mar? Satanás havia sido expulso do céu. Ele havia sido jogado na terra com os seus anjos. Agora, ele se ira contra a mulher e vai fazer guerra com o restante da descendência da mulher. A mulher representa a igreja de Deus, a igreja pura, que surgiu desde o Éden e se estendeu até os nossos dias, e ainda vai se estender até a volta de Cristo. Os seus descendentes são a promessa que Satanás havia entendido já desde o princípio, aquele Messias que iria pisar a cabeça da serpente. Satanás sempre se preocupou em derrubar todos os descendentes da mulher. O dragão nunca mudou a sua estratégia para tentar destruir o povo de Deus. Ou ele fazia esse descendente tropeçar no pecado, ou quando ele não conseguia fazer esse descendente tropeçar no pecado, ele o levava à morte. Todo descendente da igreja de Deus que parecia ser um promissor libertador, Satanás tentava destruir. Assim ele fez com Moisés, assim ele fez com José, assim ele tentou fazer com Daniel e seus amigos. Assim ele fez com todos os profetas, assim ele fez com João Batista, e assim ele fez com Jesus. É justamente quando o dragão se põe em pé sobre a areia do mar que ele está fazendo guerra contra os descendentes da mulher. A Bíblia agora conta quais são as características desse povo. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Perceba o paralelo da linguagem de Apocalipse capítulo 12 com Gênesis capítulo 15 e capítulo 32. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Você se lembra que Satanás ele arrasta a terça parte das estrelas do céu? Agora ele põe o seu pé sobre a areia do mar. E de quem está falando Gênesis 15, verso 5 e Gênesis 32, versículo 12? Da descendência de Abraão, dos filhos da promessa, aqueles que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando Satanás coloca os seus pés sobre a areia do mar, ele está se preparando para criar uma besta que vai o representar durante a história. Satanás põe os seus pés sobre a areia, mas os seus olhos estão fixos no mar, porque é dali que ele pretende tirar a primeira besta. A função da primeira besta é justamente perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ela representa Satanás e seus anjos. Quando o dragão está com os seus pés sobre a areia do mar, ele subjuga esse povo, esses que são os descendentes de Abraão. Veja o que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus ainda diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não está apenas nos libertando da condenação do pecado, mas ele verdadeiramente nos livra das garras de Satanás. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Através do que Cristo fez por nós na cruz, hoje nós somos contados também como descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja o que diz a Bíblia: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pela fé, nós não somos mais apenas
areia ou apenas pó. Nós somos hoje descendência de Abraão porque cremos em Jesus e no sacrifício que ele fez por nós. Hoje é o tempo de nós carregarmos a nossa própria cruz e seguir a Jesus. Cada um de nós temos uma batalha a vencer. Cada um de nós temos um motivo para lutar. Guarde essas palavras na sua mente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Confie nas promessas do Senhor. Não interessa o quanto Satanás pode ter feito de mal na sua vida. Confie em Jesus. Se você aceitar o sacrifício de Cristo na cruz em seu lugar, você está livre das garras do mal. Você está livre da condenação do pecado. E você pode caminhar uma vida hoje ao lado de Jesus. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre a besta que surge do mar. E depois vamos tratar sobre a marca da besta. É extremamente importante que você acompanhe os próximos vídeos. Então, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você não perca os próximos vídeos. Também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu like, ele é extremamente importante para que nós possamos saber se o conteúdo tem sido relevante. E se você quiser também, fique à vontade para comentar o que você achou do vídeo. Desejo grandemente que essa mensagem tenha tocado seu coração, que você se sinta liberto das garras do mal pelo sacrifício de Cristo na cruz, e que você aceite os méritos de Cristo na sua vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe.